O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, amigo. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Clamamos a Deus, sonhamos para que nós possamos ter um encontro pessoal com Ele e nós possamos estar ao lado do Senhor, na Nova Jerusalém, vivendo com o nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Hoje nós iremos começar um novo livro. Iremos começar o livro de Sofonias. Tenho certeza que nós encontraremos muitas verdades para a nossa vida, seremos ricamente abençoados. Portanto, vivamos uma vida próxima do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Sofonias, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Acredito que a cada dia que nós vivemos aqui nesse mundo, nós vivemos de uma forma regressiva, pedindo a Deus, Senhor, quando é que de fato nós iremos nos encontrar com o Senhor? Quando é que nós iremos sair desse mundo de pecado? Quando é que nós iremos olhar para trás e iremos dizer, junto com o Senhor, não mais pecado, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais doença, não mais despedidas, e estaremos seguros, livres de todo mal, longe do nosso maior adversário, que é Satanás, e estaremos ao lado do nosso Deus, dos seus anjos, vivendo por toda a eternidade. Sonhamos com esse momento, mas, amigo, tenha certeza, o nosso Deus também faz uma contagem regressiva. No santuário celestial, hoje, ele passa o nome daqueles que lhe aceitaram, que lhe receberam. Mas um dia ele voltará aqui a essa terra para dar a sentença final ao seu maior inimigo, que é Satanás e todas as pessoas que seguiram a Satanás. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, as declarações que nós encontramos nesse versículo são palavras do Senhor proferidas pelo profeta Sofonias. Sofonias era um descendente do rei Ezequias. Acredita-se que tenha mencionado o rei Ezequias pelo fato de Ezequias ter sido um rei de Israel. Portanto, mencioná-lo como sendo um dos ancestrais de Sofonias, isso daria muito mais autoridade ao seu evangelho, à sua carta. Quando Sofonias, logo no início da sua carta, ele menciona essas palavras do Senhor, falando que muito em breve ele irá retornar a essa terra, Sofonias estava dando autoridade à palavra de Deus. Ele reconhecia que essas ações iriam acontecer de uma forma muito iminente. Não era algo que se daria a longo prazo, mas dentro de pouco tempo, isso que o Senhor estava declarando se daria na vida do seu povo. Sofonias capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: consumirei os homens, os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar e as ofensas com perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. A maldição do pecado não repousa apenas sobre os homens, mas a própria natureza também hoje ela está clamando por libertação. Podemos olhar para todos os lados e vermos que a natureza tem se rebelado contra o próprio homem. Os rios estão invadindo as cidades. A terra tem tremido em muito mais lugares do que há 20 e 30 anos atrás. Deus um dia virá a essa terra colocar um ponto final na história do pecado. E a própria natureza também irá agradecer a Deus por encontrar libertação. Deus também irá colocar um ponto final na história de adoração a outros deuses, a ídolos. A vinda de Deus aqui a essa terra trará libertação para toda a raça humana, não apenas os seres humanos, mas a natureza. E aqueles seres humanos também que se esqueceram de Deus ou deram as costas para o Senhor, essas pessoas também irão encontrar a libertação. Muitas delas são enganadas não porque querem, mas porque não se depararam com a verdade, ou porque foram enganadas pelo próprio adversário do nosso Deus, que é Satanás, e será ele com os seus anjos que serão destruídos na vinda do Senhor aqui a essa terra. Quando a Bíblia está falando no versículo 4 que Deus irá estender a mão
Aqui o profeta Sofonias está falando da autoridade de Deus, daquele que pode todas as coisas, daquele que tem poder de fato de punir os seres humanos, daquele que pode colocar um rei no trono ou ao mesmo tempo ele pode remover esse rei do seu trono. Sofonias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Deus aqui nesse momento também aborrecia o comportamento de muitos israelitas. Eles se diziam adoradores de Deus, mas ao mesmo tempo quando eles construíam as suas casas e eram telhados planos, eles subiam no telhado e se curvavam diante de todos os astros que estavam no céu. A lua, as estrelas e os cometas que eles poderiam observar passando pelo céu, eles os tomavam como se fosse o próprio Deus. E o Deus criador de todas as coisas, lá do alto do céu, olhando para essa terra e vendo o comportamento do seu povo, Deus mesmo declara através do profeta Sofonias que seria ele mesmo que iria derramar o seu juízo sobre esses adoradores idólatras. Milcom é um outro deus amonita, encontrado em várias cartas arqueológicas daquele período, daquele século. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Sofonias fala a respeito do dia do Senhor. Os judeus, eles iriam sofrer nesse dia, quando Deus levantasse os babilônicos. Aqui nesse capítulo nós observamos que é como se Deus estivesse santificando os babilônicos para cumprir os seus propósitos. Eles seriam as mãos de Deus nessa terra para punir aqueles idólatras e todos aqueles que se afastaram do ideal de Deus. A tribo de Judá e aqueles que estavam na cidade de Samaria, eles encontrariam nesse momento a vingança no dia do Senhor. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, possivelmente esse rei que seja mencionado aqui tenha sido o rei Josias, pelo fato dele ter sido um rei fiel. Ele se tornou um reformador entre todo aquele povo que estava apostatado. A sua família e ele mesmo foram aqueles que se mantiveram incontaminados diante de um mundo que estava a perecer. Os israelitas foram um povo chamado por Deus para representar o nome do Senhor. Eles deveriam representar o Senhor em diversas áreas da sua vida. Na vida espiritual, na forma como se vestiam, na maneira como se alimentavam, nos seus relacionamentos e inclusive também na forma como eles iriam construir as suas famílias. Como nós podemos observar no versículo 12, aqui quando é mencionado a cidade de Jerusalém, está fazendo uma referência para todos os israelitas, para toda uma nação, não apenas a cidade de Jerusalém. A busca que os babilônicos fariam, ela seria pessoal. Essa declaração é para demonstrar que não iria sobrar ninguém dentro da cidade. Todos aqueles que estavam envolvidos nessas práticas, eles seriam punidos. Os babilônicos, nesse momento, seriam as mãos de Deus, seriam separados para cumprir o juízo de Deus contra o próprio povo do Senhor. O coração dos israelitas estava tão envolvido com o pecado que, por mais que o profeta Sofonias clamasse, pregasse e anunciasse as boas novas de salvação, falando do dia iminente da volta de Deus a essa terra, onde os juízos iriam cair sobre a tribo de Judá e Samaria e outras cidades que estavam envolvidas com as práticas de idolatria, eles não conseguiram fazer uma mudança de vida, não conseguiram fazer uma reforma e não conseguiram abrir o coração para viver uma nova vida ao lado do Senhor. É o que tem acontecido nos nossos dias. Embora a palavra de Deus seja muito enfática em nos afirmar que Deus irá voltar a essa terra, mas são poucas pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus. Muitas estão seguindo o seu curso da vida como se nada fosse acontecer. Muitos têm um conceito de Deus como se fosse um Deus deísta. Ele criou e abandonou o planeta Terra. É como que esse mundo caminhasse como consequência das suas próprias ações e não existisse um Deus que conduzisse a história do planeta Terra. É como se ele tivesse criado, nos abandonado e nos deixasse acolher os frutos das nossas próprias escolhas. Mas não podemos entender dessa forma. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Ele está nesta terra a olhar todas as ações e ele conduz a história do planeta Terra. Nenhuma autoridade se assenta no governo se não for da vontade do nosso Deus.
Quando o profeta Sofonias está falando a respeito do dia do Senhor, o profeta Sofonias está falando que Deus irá intervir, Deus irá agir, Ele irá resolver o problema dos seres humanos, Ele irá trazer libertação, Ele irá trazer salvação. Todo aquele que vive nessa terra precisa compreender essa verdade eterna do Senhor. Deus prometeu um dia voltar a essa terra, colocar um ponto final na história do pecado, limpar todo o pecado dessa terra para que aqueles que foram fiéis a Deus possam estar num lar seguro, onde possam habitar com segurança, com integridade, com justiça, adorar a Deus livremente e poder estar ao lado dos seus amigos e pessoas que amam, sem haver nenhuma preocupação no coração em ter despedida, onde não mais iremos sentir saudade, cemitério já não mais existirá, hospitais também já não existirão, porque nós estaremos ao lado do nosso Deus, vivendo com Ele, seguro, ao lado dos nossos queridos por toda a eternidade. Amigo, hoje é o dia de amarmos ao Senhor, hoje é o dia de seguirmos a Deus, hoje é o dia de entregarmos a nossa vida exclusivamente nas mãos do nosso Salvador. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti, é o que nós te pedimos, agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.